Olá amigos, olá amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição doutrinária aqui pelo Instituto Espírita Amigo Germano, em sua série Meditação com Jesus. Vivemos tempos nos quais os números da pandemia estão em alta, os contágios, os desencarnes, a situação toda ainda está a exigir de nós muita precaução, muito cuidado. E isso gera uma mistura, digamos, de sentimentos de apreensão, de ansiedade, de receios, com o sentimento de esperança. Afinal de contas, as vacinas estão sendo gradualmente aprovadas pela Anvisa e a vacinação, com as suas dificuldades naturais de um país como o Brasil, está em andamento. Já iniciou a vacinação, a luz no fim do túnel já aparece, já é possível vislumbrar isso. Mas é normal ainda que muitos e muitos irmãos tenham muitas dúvidas e essas dúvidas se transformem em medos e em atitudes de, digamos, falta de fé, falta de confiança no momento pelo qual estamos passando. A vacina está aí, o vírus também está aí ainda a nos exigir muita atenção, muito cuidado e, portanto, precisamos, este é o momento no qual precisamos todos, sem exceção, rever certos conceitos fundamentais que vão sim turbinar a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé no futuro. A nossa compreensão de que estamos vivendo um momento chave na transição planetária. Dentre esses conceitos, essas ideias, meus amigos, minhas amigas, precisamos fazer uma grande pergunta para começar o nosso jogo aqui. Quem é o divino enfermeiro do planeta Terra? Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. A resposta curtinha é o nosso guia e modelo, Jesus, o governador, o divino enfermeiro do planeta Terra. Esse divino enfermeiro, meus amigos, tem uma experiência e um poder na forma do amor que ele tem por nós, por todas as criaturas do nosso planeta Terra, mas sobretudo a experiência dele é algo que, por si só, já deveria, sim, nos colocar numa posição mais destemida, digamos assim, em relação aos problemas que estamos vivendo nos dias de hoje. Estamos falando de um espírito que já era o Cristo antes de a Terra ser formada, há 4,5, 6, 7 bilhões de anos atrás. Além de ser o divino enfermeiro, ele é o gestor celestial. Com toda essa experiência na bagagem, um gestor celestial do porte do Cristo sabe tudo. Ele planejou a vida no planeta Terra prevendo todas as situações, imaginando todos os recursos, projetando todos os recursos que nós, seus irmãos menores aqui desse planeta, necessitaríamos para passar por todos os momentos difíceis que a humanidade já passou e que está passando agora novamente. Como um divino gestor, ele sabe, ele tem o plano de ação, ele sabe o que precisa acontecer, quando precisa acontecer e com quem ele precisa contar, porque o trabalho do Cristo conta com a colaboração, sim, de todos nós. Antes do vírus, antes do pequeno Covid-19, meus amigos, uma pergunta que a gente precisa levar adiante. Nós já não estávamos vivendo numa espécie de isolamento? Só que um isolamento que não era imposto por nenhum fator externo, era um isolamento escolhido por nós. Será que já não estava acontecendo isso? Será que já não estávamos isolados demais, olhando para os próprios umbigos, em maior ou menor escala, sem fazer julgamento de valor de ninguém nesse planeta, porque não temos condição para isso. Ninguém tem condição para isso no planeta Terra. Mas estávamos sim, antes do vírus, vivendo uma espécie de isolamento. Estávamos, e ainda prosseguimos assim, isolados
dos ensinos do Cristo, dos efeitos, das consequências, das virtudes desses ensinamentos. Como, por exemplo, estávamos isolados, completamente blindados da empatia, da compaixão. Como é difícil exercitar a empatia, a compaixão nos dias de hoje. Claro que existem pessoas que dão exemplo, felizmente. Tem muita gente assim. Mas uma grande parcela da população mundial tem grandes dificuldades quanto a isso. Estamos falando apenas de duas virtudes, poderíamos falar do nosso isolamento pré-pandemia em relação a outras tantas. Mas vamos lá. O pequeno professor viral, vamos chamar assim o Covid-19, veio sim nos puxar e puxar doloridamente as duas orelhas. Ele vem nos provocar, vem nos, como que nos exigir, sejam empáticos, sejam solidários, sejam tolerantes com as diferenças, sejam cristãos atuantes, cristãos militantes, cristãos radicais, no sentido do radicalismo, raiz, cristão raiz, aquele cristão que faz ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo fizesse conosco. E esse pequeno professor viral ainda pergunta, será que o chamado normal pré-pandemia era mesmo então o normal? Pois então, tudo indica que não. Meus amigos, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, temos uma comunicação realizada em Paris, em 1863, na roda de trabalho do nosso querido professor Allan Kardec, a comunicação de um espírito chamado Georges, que fala sobre os cuidados do corpo e do espírito. Ele fala com uma pegada um pouco na linha da martirização do corpo, mas podemos pegar essa fala dele e adequar para a nossa realidade, chamando a atenção dos cuidados realmente efetivos que precisamos ter do corpo e do espírito. Não é à toa que foi escolhido o tema para essa exposição de hoje, vacina para os corpos e para os espíritos. Fala então o espírito de Georges. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? É uma pergunta que ele faz. Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Faz todo sentido, faz absolutamente todo sentido. Corpo são, mente sã, e é isso, são esses nutrientes que precisamos buscar, são essas vacinas que precisamos abraçar de maneira destemida, corajosa, porque afinal de contas são vacinas planejadas, estão dentro do plano de ação de quem? Do gestor celestial, do divino enfermeiro do planeta. Meus amigos, vivemos ainda muitas e muitas pessoas, muitos irmãos, por conta, muito, infelizmente, da movimentação, das forças, digamos, da ignorância, para usar uma palavra que resuma, num tópico só, o comportamento de legiões de irmãos encarnados, suas lideranças encarnadas em diversas esferas da sociedade planetária, assim como também os seus correspondentes desencarnados. As forças da ignorância, elas promovem o quê? Desinformação, confusão, divisão. E é natural que nós os impactemos com isso. É natural que nós acabemos desenvolvendo uma série de dúvidas, de receios,
de manifestações, acabamos por falar, por manifestar esses receios, esses medos, essas dúvidas, de uma forma que nem sempre é construtiva, que nem sempre contribui para que a nossa psicosfera seja limpa, seja purificada por tudo de bom que vem por aí. Que vem por aí nas vacinas que estão chegando para os nossos corpos materiais e as vacinas que já estão aí há séculos, que têm por destino as nossas almas. Então, dessa forma, nada melhor do que trazermos aqui com o objetivo que vem do fundo dos nossos corações, de levar uma palavra de alento, de esperança, uma assinatura, um aval para a nossa fé e para a nossa coragem, a nossa confiança no Cristo, em toda a espiritualidade amiga que está aqui trabalhando conosco o tempo todo. E ainda mais, eles estão fazendo hora extra. Desde que começou a pandemia, a espiritualidade amiga faz muitas horas extras trabalhando por nós no planeta. Então, nada melhor do que trazer aqui, para essas nossas palavras despretensiosas, a mensagem de um doutor, de um médico. Sim. E todos nós espíritas, muitos não espíritas também conhecem esse médico, conhecem a pessoa que trouxe as palavras deste médico aqui para nós, no planeta Terra. Vai fazer todo sentido. Trata-se do doutor André Luiz. O espírito André Luiz, sim, que foi médico, possivelmente em mais de uma existência tenha sido médico, e que trouxe inúmeras mensagens de paz, de conforto, de estímulo, de motivação para que sigamos em frente, não importa que pandemia estejamos enfrentando, não importa o tamanho e o alcance das forças da ignorância que espalham a desinformação. André Luiz vem pelas mãos de Chico Xavier nos trazer essa confiança, esta serenidade que não é fácil, claro, a gente sabe, mas essa serenidade que precisamos ter frente a tudo o que estamos enfrentando. Então, André Luiz, da obra Conduta Espírita, uma obra que foi psicografia de Valdo Vieira, parceiro de Chico Xavier, mas André Luiz se manifestou por Chico em dezenas de outras obras sublimes. A série Nosso Lar, então, é maravilhosa, recomendo a leitura e o estudo dessa série, que contribui muito para o nosso momento de hoje, para nos dar força. Então, da obra Conduta Espírita, André Luiz, o doutor André Luiz, vem nos tirar uma série de dúvidas e nos dar uma série de direcionamentos, de recomendações que, meus amigos, minhas amigas, farão a diferença para que nós possamos atravessar esse momento. Ainda não está no fim, mas terá um fim. Esse momento irá passar e nós temos tudo na mão para sairmos dele, deste momento de pandemia e de tudo mais que cerca esse universo da pandemia, num planeta de provas e expiações, para sairmos bem dessa, para sairmos muito, muito bem dessa. Então vamos trazer aqui algumas colocações de André Luiz da obra Conduta Espírita e vamos comentar brevemente a respeito de cada uma delas. Aproveitemos todos essas mensagens de estímulo que vem do doutor André Luiz. Diz ele: afirmar-se mentalmente em segurança, acima das enfermidades insidiosas que lhe possam assaltar o organismo, repelindo os pensamentos e as palavras de desespero ou cansaço na fortaleza de sua fé. A doença pertinaz leva à purificação mais profunda. André Luiz, no início, ele já dá o tom. Ele fala em afirmar-se mentalmente em segurança acima das enfermidades insidiosas. Essa afirmação mental de que ele fala, nós podemos interpretar de várias formas, mas também podemos tirar daqui a mensagem de que precisamos. Não é fácil, claro que não é fácil, mas precisamos nos colocar de maneira a fortalecer as barreiras da mente, impedindo a entrada
de tantos fluidos negativos, nocivos, de tantas palavras carentes de gentileza, carentes de paz, de amor que estamos vendo por aí em todas as esferas. As redes sociais, infelizmente, são, por exemplo, uma fonte disto, uma fonte quase que incessante de geração de afirmações mentais e digitadas, escritas, plenas de insegurança. São aqueles movimentos dos quais falamos antes, das forças da ignorância, que procuram espalhar a divisão e a desinformação. E isso acaba impactando na fortaleza da nossa fé. É simples assim. E aqui não vai, meus amigos, nenhum juízo de valor sobre A, B ou C, no sentido de que nós sabemos, o mestre nos disse isso, de que nenhuma ovelha se perderá, nenhuma. Nem mesmo aquelas pessoas que insistem em espalhar a insegurança. Estejam onde estiverem. Seguindo aqui com o Dr. André Luiz, ele diz que colaborar com as iniciativas que enobreçam as pesquisas e os estudos da inteligência sem propósitos destrutivos. Toda ciência que objetiva o progresso humano vem do socorro celestial. A vacina, meus amigos, veio muito rápida, não veio? Ela foi resultado de um esforço planetário, um esforço de recursos infinitos de tempo, de dinheiro, foram colocados para o desenvolvimento em tempo recorde de uma série de vacinas, não é somente uma, que vem então fazer frente ao Covid-19. Que bom que foi assim. Tenhamos confiança na vacina. Tenhamos confiança porque, como diz o doutor André Luiz, ela veio de onde? De um socorro celestial. Ou pensamos nós que foi só a iniciativa do homem, do ser humano encarnado, que propiciou o desenvolvimento de tantas vacinas em tão pouco tempo? Claro que não. Partiu eminentemente do socorro celestial. E se parte do socorro celestial, meus amigos, não pode ser nada que nos faça mal. Então acreditemos na vacina. Fechando os ouvidos a uma fonte quase que inesgotável de fake news que vem afirmar que vacina tem efeito A, B ou C, um efeito colateral XYZ nas pessoas, enfim, não. É o doutor André Luiz que está dizendo que esse socorro vem das esferas celestes. Segue André Luiz. Exaltar a contribuição inestimável da medicina terrestre em sua marcha progressiva para a suprema redenção da saúde humana. O médico, consciente ou inconscientemente, está ligado ao divino médico. Podemos colocar aqui, nesse balaio, todos os profissionais de saúde. Todos, de uma forma ou de outra, em maior ou menor escala, estão sim conectados ao divino médico, ao gestor celestial, ao divino enfermeiro do planeta Terra e ligado, por consequência, às suas hostes, às suas falanges de espíritos que, como falei, trabalham sem cessar, para que nós aqui possamos passar por essa pandemia, dando não um, mas vários saltos evolutivos importantíssimos para a nossa vida imortal. Espíritos imortais que somos. Então, façamos isso, façamos com muito amor, com muita fraternidade, essa exaltação dos irmãos, do trabalho dos irmãos, do trabalho missionário dos profissionais da saúde e todos que cercam esse universo. Segue André Luiz dizendo que é preciso sopitar quaisquer impulsos inamistosos para com os representantes da ciência sobre temas doutrinários ou problemas assistenciais. Na prestação de serviço, temos o exemplo renovador. Vivemos tempos tão complicados, meus amigos, onde a divisão
Vejam bem esta palavra divisão, espírito de sectarismo, de polarização. Está tão disseminado no planeta que mesmo dentro do contexto da ciência, mesmo os irmãos cientistas, os irmãos médicos, profissionais da saúde, sofrem sim ataques das forças da ignorância que buscam inseminar naqueles contextos a divisão. A impressão que se tem é de que divisão é a estratégia, o nome do jogo das forças da ignorância, dividindo para estabelecer a confusão, a bagunça, e aí sim consolidar um domínio dessas tristes lideranças. E vejam bem, sem nominar, sem fazer juízo de valor, são lideranças do lado de cá, do lado da carne, encarnadas, e lideranças naturalmente do lado de lá, da espiritualidade. Lembremos de Paulo, o apóstolo dos gentios, que diz que estamos continuamente cercados por uma nuvem de testemunhas. Meus amigos, nestas nuvens temos nuvens bonitinhas, leves, que voam suavemente pelos céus, e temos também, faz parte da rotina de um planeta de expiação e provas, nuvens mais escuras, mais carregadas, mais densas, e que estão por aí ameaçando tempestades. Mas nós podemos fazer sim a nossa parte, e aqui está o Dr. André Luiz dando algumas dicas. Então segue o Dr. André Luiz. De alma agradecida e serena, abençoar a natureza que o acalenta, protegendo, quanto possível, todos os seres e todas as coisas na região em que respire. A natureza consubstancia o santuário em que a sabedoria de Deus se torna visível. Mas como assim, Dr. André Luiz, por que trazer essa pegada ambientalista, ecologista, para essa exposição doutrinária que tem o foco sobre o universo da pandemia, a nossa relação, a nossa reação quanto a isso? É que, meus amigos, minhas amigas, esse pequeno vírus, o pequeno professor viral que está aí, nos dando tantas lições, ele não estaria também apontando para uma das tantas origens de nossos problemas mais profundos vividos no planeta Terra hoje? De onde vieram os últimos vírus das últimas epidemias, pandemias do planeta nos últimos 1500 anos por aí? Os vírus vieram, e não sou eu que estou dizendo isso, é a ciência que afirma, facilmente de se comprovar, que estes vírus vieram, saltaram literalmente de nossas relações. A palavra aqui precisa ser muito bem colocada para que não gere juízo de valor e para que gere empatia e respeito para com todos aqueles que ainda não estão entendendo a gravidade da questão da nossa relação com a natureza e com os animais. Mas estes vírus, ao longo dos séculos, e o Covid-19 também, saltaram de nossas relações sanguinolentas, de nossas relações perversas, não fraternas, vamos colocar assim, não fraternas para com os animais, para com a natureza em si. A nossa invasão, o nosso domínio sobre os irmãos menores da natureza e as consequências desse domínio geraram, sim, o pulo do vírus do reino animal, que estava lá em estado latente, estava lá quietinho, para o reino nominal, e daí então, no mundo globalizado, espalhando-se com a velocidade de um raio. E aí, meus amigos, vou trazer aqui a contribuição de um outro espírito de altíssimo quilate moral, que é a nossa querida Joana de Ângeles. Na obra Dias Gloriosos, psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 9,
ela vem trazer um pouco mais de fundamento a isso que estamos falando aqui, sobre essa última fala de André Luiz. Diz Joana: vejamos, por exemplo, o que vem ocorrendo no ecossistema. O desrespeito à natureza por ignorância inicial e por interesses mesquinhos e argentários no momento, grana, tem produzido diversos efeitos graves para a própria existência humana. A destruição da camada de ozônio vem ampliando o número de portadores de câncer de pele de forma assustadora. É verdade. Segue Joana: o abuso dos adubos químicos no solo tem gerado problemas orgânicos lamentáveis. Outra verdade. A aplicação de hormônios nas aves e nos animais de abatimento vem facultando doenças desconhecidas no ser humano. Outra verdade. A diminuição do volume de água ameaça regiões onde a vida que se encontra a perecer. Também uma verdade. A água será um fator de crise. Já está sendo um fator de crise diplomática entre países no mundo. Joana acertando de novo aqui na mosca. A presença do mercúrio nos rios enseja-lhes o envenenamento, destruindo a flora e a fauna, bem como as populações ribeirinhas. Estamos vendo isso em pontos onde o ouro, por exemplo, existe, na Amazônia, no centro-oeste brasileiro, em outras regiões do mundo. O aumento das áreas desérticas e o degelo dos polos constituem ameaças que estão preocupando alguns governos e nações do planeta, que temem pelo futuro, momentaneamente sombreado por angústias. Outro fato. Felizmente, agora a nação norte-americana volta ao Acordo de Paris, dando novamente aquele impulso que é fundamental que aquela grande nação dê ao acordo sobre o clima. Então, meus amigos, o pequeno professor viral, o pequeno vírus, está nos mostrando de fato muita coisa. Muita coisa. E é natural que todos nós tenhamos dificuldade para lidar com tanta informação ao mesmo tempo. Que tenhamos sim as nossas dificuldades para lidar com os nossos medos, com os nossos receios em relação a este momento que estamos vivendo. Não esquecendo que estamos aqui na correria do dia a dia, precisando, cada um de nós, muitos com grande dificuldade, sair em busca do pão nosso de cada dia. Então, um ambiente como esse, ele faz com que seja realmente, não seja fácil essa viagem para dentro de nós mesmos e esse estudo, esse diagnóstico de como as coisas estão acontecendo e de como eu preciso reagir a isso, como nós precisamos reagir a isso. Então, nesse caminho todo, nessa caminhada toda, meus amigos, minhas amigas, sim, é natural que tenhamos receios, é natural que os nossos medos aflorem, nossas dúvidas. E aí, então, o que fazer nesse momento? Buscar o apoio necessário. Buscar, sem medo, sem temor, o apoio e a informação junto a fontes de credibilidade, junto a fontes que exalem aquilo que o Cristo vem exalando no planeta já há bilhões de anos. A empatia, a compaixão e a fraternidade. E aí sim, buscando o apoio, irmãos, assim nós podemos sim, juntos, de fato, vencer e vamos vencer esse momento pelo qual estamos passando. Cuidado com o corpo e com a mente, já encaminhando para o final da nossa fala. A ciência tão combatida, tão atacada com notícias, com desinformação, a ciência é um socorro celestial, é uma bênção da espiritualidade superior. Construída aqui por espíritos, por almas, por irmãos encarnados, de maneira missionária, de maneira a produzir os efeitos que a humanidade espera para que possamos, o mais rápido possível, atingir o patamar de regeneração do nosso mundo. Fora da ciência e da fé, parafraseando Kardec, podemos dizer que a salvação
ficará complicada. Então é preciso confiar sim na ciência, tirando as dúvidas que temos junto a fontes de credibilidade, junto às autoridades sanitárias, junto aos profissionais caridosos, fraternos, não sectaristas da medicina, da ciência como um todo. E também, meus amigos, nesse momento, sem hesitação nenhuma, buscar usar sem moderação as ferramentas que estão à nossa disposição, e nós temos muitas. As ferramentas da psicologia e da psiquiatria moderna. Hoje, com a problemática do distanciamento social, os atendimentos online estão por aí. E melhor ainda, estão acontecendo pela mobilização das forças do bem, que estão crescendo, e muito, que estão dando as caras, que estão aí, oferecendo o atendimento voluntário a todos, o atendimento psicológico e psiquiátrico voluntário a todos. Você que está assistindo agora essa palestra e quiser saber um pouco mais sobre isso, sobre onde buscar esse tipo de recurso, deixe seu comentário aqui e vamos interagir, vamos ajudar nesse sentido. Outra ferramenta poderosíssima que o próprio Cristo usava, e muito, e que está registrado no Novo Testamento, a meditação. Mas é difícil hoje em dia, um mundo tão corrido, uma ansiedade imensa, relógios acelerando, nos cobrando que corramos em busca dos objetivos, smartphones, televisão, internet, tanta distração. Mas, meus amigos, meditação é um santo remédio, uma santa ferramenta nesse momento. E convenhamos, hindus e chineses não podem estar errados. Eles descobriram os poderes da meditação há milênios e fazem uso disso. A ferramenta do esporte, e não precisa ser um atleta, não precisa investir milhares de reais. Uma caminhada ereta, um parzinho de tênis, não precisa ser um par novo de tênis, pega aquele tênis, dá uma caminhada em volta da quadra, respira fundo, máscara, longe de aglomerações, por favor. Mas o esporte, ele tem o poder de liberação de substâncias químicas dentro do nosso organismo carnal, poderosas, e que geram prazer, geram plenitude. E além do mais, a prática do esporte parece que liberta a mente para receber intuições da nossa espiritualidade amiga que trabalha sem cessar. Lembram-se? Que está em hora extra por nós o tempo todo, nos ajuda a abrir as antenas para receber boas intuições, tirar boas ideias. O trabalho voluntário é uma ferramenta poderosa. Iniciativas de voluntariado das mais singelas estão pipocando pelo mundo inteiro nesse momento. Não ganham tanto assim o espaço nas mídias porque sabemos o que gera cliques, sabemos o que atrai muito a atenção de todos. Mas tem muita notícia boa sobre centenas, milhares de ações no voluntariado pelo planeta inteiro. E não importa a nossa situação, nós sempre poderemos fazer alguma coisa em termos de trabalho voluntário. Sempre, por menor que seja. E, meus amigos, somos quase 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Cada um desses 8 bilhões fazendo isso aqui, por menor que seja, o somatório de tudo isso será uma explosão de voluntariado, de fraternidade, cujas ondas sísmicas vão invadir o planeta inteiro. E vai fazer bem para nós mesmos. Nós somos os maiores beneficiários do trabalho voluntário. Uma outra ferramenta poderosa, uma ligação telefônica, uma mensagem pelo WhatsApp, enviada para alguém, para aquela pessoa que você sabe que vai te ouvir, que vai conversar contigo sem preconceitos, sem pré-julgamentos, naquele momento de maior dificuldade pelo qual estivermos passando. Façam isso, escolham, existe sempre alguém na nossa lista, nas nossas redes pessoais, que pode sim nos dar aquele apoio, num momento mais difícil emocionalmente falando. E na mão inversa também, nós
façamos esse movimento, mandar uma mensagem pelo WhatsApp, fazer uma ligação. Podemos fazer isso sim. Não custa absolutamente nada e não vai tomar o nosso tempo demasiado. O Centro de Valorização da Vida, que é uma iniciativa de voluntariado que atende através do telefone 188 para um atendimento emocional com sigilo, com anonimato, 24 horas por dia, também é uma grande ferramenta. O Orai e Vigiai, sobretudo, ligado, modo on, o tempo inteiro, para que não caiamos nas vibrações negativas, nocivas da desinformação. Orai e vigiai o tempo todo. Nos blindar em relação a tantas notícias pesadas que chegam por todos os lados. Talvez não precisemos saber de tudo o que está acontecendo aí. Talvez seja uma boa medida de cuidado com a nossa saúde emocional. Atendimento fraterno de todos os credos. Nós, no Amigo Germano, estamos com atendimento fraterno ativo, com as medidas de segurança necessárias, álcool gel, cadeirinha desinfetada, distância, medição de febre na entrada, com toda tranquilidade. Use e abuse do atendimento fraterno. Não somente da área espírita, não importa qual seja o seu credo, busque. Cada credo religioso tem o seu atendimento fraterno. Por último, e não menos importante, mas de extrema importância, a espiritualidade, a religião, no melhor sentido do religare, do manter a conexão com o divino, com a espiritualidade que nos cerca, espiritualidade amiga que trabalha tanto por nós. O espírito imortal sairá ganhando, meus amigos, tenhamos certeza disso. Toda a criação divina sairá ganhando com isso. Então, meus amigos, uma exposição um pouco maior do que o normal no dia de hoje, porque o recado tinha que ser transmitido de uma maneira um pouco mais elaborada, no sentido de que todos nós tenhamos fé. Nos estimulemos uns aos outros a seguir caminhando, confiando no socorro celestial, buscando o apoio entre nós, o apoio mútuo para vencer as dificuldades emocionais que estejamos enfrentando nesse momento. Nós podemos fazer isto juntos. É isto que o Cristo espera, é uma das tantas lições que o Cristo espera que aprendamos de uma vez por todas com esta pandemia. Sigamos firmes, sigamos confiantes de que está tudo certo. Está tudo dentro do planejamento do divino gestor. Façamos a nossa parte e vamos sair dessa juntos, mais fortes. Grande abraço a todos, muita paz e sigam se cuidando muito. Até a próxima.